Marcos, capítulo 6, versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, que o Senhor possa trazer luz, entendimento, compreensão, e que possamos sair daqui renovados, abençoados, transformados pela tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, logo após a multiplicação dos pães e peixes, logo após um grande milagre, Jesus então impeliu, orientou, mandou os seus discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado. Jesus manda eles entrarem no barco. Ao que tudo indica, eles não queriam entrar, porque Jesus os obriga, fala com eles: vai, é para vocês irem. E eles então entram no barco, e quando estão no meio do mar da Galileia, diz a Bíblia que acontece uma tempestade, o mar agitado, ventos contrários. E onde Jesus estava, pastor, nesse momento? A Bíblia diz que Jesus, após despedir as multidões, sobe ao monte para orar sozinho. É interessante, queridos, que quando eles estão ali, e o texto é bem categórico em dizer no versículo 45, que o objetivo, o destino final, ao atravessar o mar, é para que eles chegassem em Betsaida. Só que quando você olha o versículo 53, aonde que o barco para? Em Genezaré. Eles saem com uma direção, mas chegam em outro lugar. Eles saem para chegar em um destino, mas chega em outro. E aí, queridos, aqui algo começa a vir sobre nós, porque mudanças acontecem o tempo inteiro sobre nossas vidas. Mudanças nos pegam o tempo inteiro. É bem provável, irmãos, que você começou o ano de 2023 com vários planos, vários projetos, mas talvez em algum momento desse ano a rota mudou, a direção mudou, e tudo aquilo que você esperava de 2023 parece que foi por água abaixo. Parece que não aconteceu da maneira que você esperava. O sucesso que você esperava não bateu na sua porta, e nós já estamos em dezembro. Nós não gostamos, irmãos, de mudar de rota. Nós não gostamos de mudar de direção. Quando nós temos um planejamento, a gente gosta de cumpri-lo direitinho. Só que aí não acontece.
Só que aí não acontece da maneira que a gente espera. E aí eu quero dizer para você nessa noite: nem toda mudança de rota é algo prejudicial. Amém, irmãos? Nem toda mudança de rota é algo prejudicial, é algo ruim. A rota mudou, o destino mudou, mas não significa que seja o fim da linha. O texto vai dizer, irmãos, o texto vai dizer que Jesus impeliu eles para ir. Jesus forçou os discípulos a atravessar. Outra coisa também que é interessante é que, ao invés de Jesus entrar com eles, Jesus fica na terra. Jesus vai para um monte. Outra coisa, queridos, eles não estavam querendo entrar, mas mesmo assim entram. E aí, o destino que era Betsaida vira Genezaré. O texto vai dizer que na quarta vigília da noite, Jesus vai ter com eles. Provavelmente Jesus os colocou dentro daquele barco por volta das 6 horas da tarde. A quarta vigília da noite significa que era mais de 3 horas da manhã. Então, no mínimo, umas 9 horas haviam se passado. E eles estavam no meio daquele mar, enfrentando aquela tempestade sós. Estavam ali lutando contra aquele vento, apenas só. E aí, queridos, quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para essa mudança de rota, o que nós podemos aprender? O que eu e você podemos aprender com essa história? O que eu e você podemos aprender com esse texto? Qual lição nós podemos tirar para a nossa vida? E a primeira lição que eu aprendo aqui é o perigo da mudança de rota. Enquanto você olhar para a mudança de rota de maneira errada, você sofrerá muito. O desafio aqui, irmãos, não é apenas enfrentar as mudanças, mas é com qual olhar nós temos olhado para as mudanças em nossas vidas. Às vezes nós temos uma visão errada daquilo que está acontecendo ao nosso entorno. E toda vez que nós olhamos para as mudanças que acontecem na nossa vida de maneira errada, nós sofreremos muito, nós teremos muito sofrimento. Nós precisamos olhar para as mudanças que acontecem em nossa vida com o olhar que Deus tem. E qual é o olhar de Deus, pastor? O olhar de Deus, quando Deus olha determinadas situações, Ele não olha pensando quão errado vai estar, quão errado vai dar. Pelo contrário, quando Deus olha, Ele olha e vê algo dando certo, Ele vê algo se ajeitando, Ele vê algo funcionando. A Bíblia diz em Naum, capítulo de número 1, versículo 3, olha o que o texto diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta ao culpado. Agora olha a segunda parte, diz assim, ó: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. O Senhor faz o seu caminho na tempestade. Quando eu e você achamos que a tormenta, que a dificuldade é algo ruim, a Bíblia está dizendo que o seu Deus faz caminho na tormenta. Ainda que haja tempestade diante de você, o seu Deus faz caminho na tempestade. Ainda que você não entenda o momento que você está vivendo, talvez seja turbulento, talvez seja difícil, mas o Deus a quem você serve tem todo o controle da sua vida, e para Ele não há problema nenhum em enfrentar a tempestade. Para o seu Deus não há problema nenhum em enfrentar a tormenta, porque Ele governa sobre toda e qualquer circunstância. Aleluia! O nosso Deus nos sustenta. Entenda isso, querido. Deus não trabalha com a falta, Deus trabalha com o que você tem. Nós precisamos entender isso. Jesus, em Mateus, capítulo de número 15, versículo 34, é a segunda vez que Ele vai multiplicar pães e peixes. Jesus faz uma pergunta, e a pergunta aqui é muito interessante. Jesus vira e fala assim, ó: perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos.
É interessante que Jesus não pergunta para os seus discípulos: quantos pães faltam? Falta quantos pães para a gente alimentar essa multidão? Quantos peixes faltam para a gente alimentar essa multidão? Jesus não pergunta. Jesus fala assim: quantos pães vocês têm? Porque Deus não olha para o que está faltando na sua vida, Ele olha para o que você tem. Pastor, o que eu tenho é tão pouco. É o suficiente para Deus multiplicar sobre nossas vidas. O pouco que você acha que é, Deus faz desse pouco muito. Elias com a viúva, ou melhor, Eliseu, ele pergunta para ela dizendo assim, e Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Deus não precisa de muito, querido. Ele precisa de uma botija de azeite para fazer com que a multiplicação, a prosperidade chegue na sua vida. Talvez você não conheça a história dessa mulher, mas a Bíblia diz que essa mulher havia ficado viúva, e o marido, que agora estava morto, havia deixado ela endividada, e agora os credores do marido bateram na porta para levar os filhos como escravos, para receber a dívida que o pai havia deixado. E agora essa mulher atordoada, atormentada, preocupada em perder os filhos, ela vai até o profeta. E quando ela chega diante do profeta, ela conta a situação para o profeta. E então o profeta lhe pergunta: o que é que você tem, mulher? O que é que você tem em casa? E é interessante, irmãos, que ao olhar para esse texto, o que é que você percebe? A primeira coisa que essa mulher responde: eu não tenho nada em casa. Aí o texto coloca uma vírgula ali, ó: senão uma botija de azeite. O profeta vira para ela: é isso que você precisa. Vai até os seus vizinhos, pede vasilhas vazias e coloca dentro da sua casa. Pede os seus filhos e eles vão te servindo, e eles vão colocando, e você vai derramar esse azeite que está dentro dessa botija. Você vai encher as outras vasilhas. Irmãos, a Bíblia diz que essa mulher foi enchendo vasilha, foi enchendo vasilha, foi enchendo vasilha, e de repente todas as vasilhas estavam cheias. E aí, queridos, ela volta para o profeta e fala assim: encheu tudo, houve uma multiplicação. E o profeta diz para ela: agora você vai, vende, paga aos credores, e o resto, olha para você ver, e o resto, viva com os teus filhos. Eu não sei se você entende esse contexto, querido, mas o profeta está dizendo para ela assim: volta, e aquilo que vai sobrar, você vai viver com os seus filhos. Ou seja, o que Deus faz na sua vida, meu irmão, não é apenas te ajudar a pagar os seus credores, mas Ele te dará também a possibilidade de viver plenamente com aquilo que lhe sobrar. Eu posso ouvir um amém? 2024 seja o ano que você vai viver plenamente, prosperamente na presença do Senhor. Ah, pastor, eu tenho pouco, não tem problema. O seu Deus do pouco faz muito. O seu Deus é multiplicador. Ele multiplica, irmãos. Uma mudança de rota não pode ser o seu fim. Se as coisas não saíram da maneira que você esperava, que você programou, no meio do caminho teve uma tempestade, não tem problema, não tem problema. O seu Deus é o que faz caminho na tormenta, Ele faz caminho na tempestade. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto, irmãos, é que o novo, a novidade, sempre trará consigo o medo e a insegurança. Toda situação de novidade em nossas vidas apresenta para nós medo, insegurança. A gente fica inseguro, a gente fica com medo quando algo novo nos é apresentado. Mas eu quero refletir sobre algo com você aqui. Você pega um diamante, uma joia. Quem recebe que vai ganhar uma joia esse ano aí, amém? Do marido, amém, irmã? Você ganhou uma joia, aí você pega uma caixinha e pega a joia e coloca lá dentro da caixinha. O que aquela caixinha vira? Um porta? Um porta? Ok. Agora você pega também uma outra caixinha, e ao invés de colocar um diamante lá, você coloca lixo. O que essa caixinha vira? Lixeira.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você somos essa caixinha. E a nossa vida é o resultado daquilo que nós colocamos aqui dentro. Aí a pergunta para todos nós é: o que você tem colocado aqui dentro? O que você tem colocado sobre a sua vida? A palavra de Deus vai dizer em Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, antes de começar um novo ano na sua vida, você precisa filtrar, você precisa limpar as fontes da sua vida. O que você está colocando de lixo na sua vida? Quanto lixo espiritual, quanto lixo emocional, lixo físico você está colocando sobre a sua vida? Nós às vezes, irmãos, o nosso guarda-roupa está lotado de coisas que a gente nunca usou e nunca vai usar, e está lá, ocupando espaço. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não espera o ano que vem não, vai lá, dá uma limpeza, faz uma limpeza lá no seu guarda-roupa, aquilo que você não está usando, doa para alguém, vende, enfim, mas tira aquilo da sua vida. Na parte emocional, quantas pessoas estão emocionalmente presas, destruídas, por causa de relacionamentos, por causa de amizades, coisas que não estão fazendo bem. Aí está lá tomando remédio, ansiolítico, por causa de quê? Por causa do emocional fragilizado, destruído. Ei, querido, limpa a sua vida emocional. Não deixe que os outros determinem sobre a sua vida quem você será. Nós temos a mania de culpar as pessoas. Nós temos a mania de dizer assim: eu não queria estar aqui, eu não queria fazer isso, mas eu fui obrigado, me fizeram fazer. Provavelmente os discípulos estavam dentro daquele barco, reclamando, dizendo: aí ó, é bem que a gente não queria vir, mas Jesus mandou a gente vir, a gente veio obedecer Jesus. Olha a tempestade que a gente está pegando. Meu irmão, no nome do Senhor Jesus, defina na sua vida que só você mesmo será responsável pelo seu futuro, só você mesmo será responsável pela vida abençoada que você terá. Posso ouvir um amém? Não deixe que o próximo ano chegue e mais uma vez você diga assim: eu poderia ter vivido melhor, só que não deu, porque as pessoas que estavam ao meu redor atrapalharam, as pessoas que estavam comigo me atrapalharam. E no aspecto espiritual, quanto lixo espiritual, quanto lixo espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, sabe a palavra que você ouve e não bota em prática? Sabe o conselho que você ouve e não bota em prática? Está tudo aqui acumulado. Se você não está usando, deixa eu te falar uma coisa: a galinhada, o arroz, o tutu que você fez hoje, se você deixar fora da geladeira, hoje, amanhã, terça-feira, ainda dá para comer, sim ou não? Por quê? Perdeu. Deixa eu te falar uma coisa: a palavra que você recebe, sabe, o conselho que você recebe, a oração que você recebe, mas nada muda na sua vida, você não coloca em prática. O que é que isso está virando na sua vida? Lixo. Quantas ministrações, quantas palavras, quanto você já recebeu de Deus, mas não colocou nada em prática? Apodrece. Aí sabe o que vira dentro da gente? Orgulho espiritual. Olha como eu sou espiritual, olha como eu sou cheio de Deus, mas fica só por aí, não faz nada, não tem nenhuma ação, nenhuma atitude que comprove isso. Então, querido, no nome do Senhor Jesus, não permita acumular dentro de você um lixo espiritual também. Ei, na sua vida há fontes, então limpa elas, deixa elas purificadas, deixa elas limpas. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes situações vão te acontecer e você não vai entender, e você não é obrigado a entender. O apóstolo Paulo, nos piores momentos da vida dele, sabe o que ele disse? Ele falou assim: em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jó, irmãos, ele não entendeu nada do que estava acontecendo com ele, mas ele virou e disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra.
Maria, uma jovem, o anjo aparece para ela: você vai ficar grávida do Espírito Santo, e aí você vai dar à luz a um filho. Imagina essa jovem cheia de receio, cheia de medos, de temores. Mas sabe qual que é a palavra dela? Ela fala assim: que na tua serva se cumpra a tua palavra. Sobre a tua serva se cumpra a tua palavra. Meu irmão, eu não sei o que você tem dito a Deus sobre o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero te encorajar nessa noite. Independente da circunstância que você esteja passando, independente do momento que você está vivendo, ei, tem uma atitude de fé, e ao invés de murmurar, de reclamar, de amaldiçoar a sua vida, se levante como um homem, como uma mulher de Deus, acerca daquilo que Deus irá fazer na sua vida, e profetize, crendo que o Deus que te chama é fiel para te sustentar. Não aceite menos, não aceite palavras de maldição. Às vezes, irmãos, as rotas mudam, sabe para quê? Para nós nos desapegarmos. Imagina um barco agitado, imagina esse barco numa tempestade, a água começa a inundar o barco, os utensílios que não são necessários, eles começam a ser jogados, lançados para fora daquele barco. Por quê? Porque a embarcação, quanto mais leve, melhor ela fica para conseguir vencer a tempestade. Deixa eu te falar uma coisa: a sua vida é uma embarcação, a sua vida também é um grande barco. E deixa eu te falar um negócio: está na hora de começar a desapegar. Pastor, a minha vida está terrível. Talvez seja Deus dizendo para você, apontando para você: meu filho, minha filha, está na hora de desapegar, está na hora de lançar fora o que não é mais necessário. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Tinha um rapaz que ele era um ministro de louvor, e ele tinha um violão, e ele tocava muito bem o violão. Quando ele tocava esse violão, irmãos, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram abençoadas. E um determinado dia, Deus vira para ele e fala assim: me dá o seu violão, me dá o seu violão. Aquele rapaz falou: Deus, eu não vou te dar o meu violão, porque o violão que eu tenho é tudo que eu tenho. Deus, o Senhor não pode me tirar o meu violão. E aí o tempo passou, e aquele rapaz continuou cantando, continuou tocando o seu violão. Só que aquilo que acontecia parou de acontecer. Os milagres, as curas, a manifestação do poder de Deus parou de acontecer. E aquele rapaz começou a ficar frustrado, aquele rapaz começou a ficar chateado, angustiado. E num determinado dia, numa madrugada, ele então foi orar, e ele foi clamar a Deus. E ele então chorava, e ele clamava, e ele dizia: Deus, eu não quero mais esse violão, Deus, eu não quero mais, eu te entrego este violão, Deus. Aí Deus virou para ele e disse assim: meu filho, eu não quero mais o seu violão, porque agora eu tenho o seu coração. Porque agora eu tenho o seu coração. Sabe, queridos, Deus não quer o seu carro, Deus não quer a sua casa, Deus não quer os seus bens, Deus não quer as bênçãos que Ele te deu. Deus quer o teu coração, Deus quer o teu amor, a tua fidelidade. Está balançando, está sacudindo a sua vida, porque talvez em algum momento você trocou a bênção pelo abençoador. Talvez aquilo que era o seu grande sonho, Ele te deu, Ele te abençoou, mas de repente você parou de buscá-lo, você parou de colocá-lo em primeiro lugar sobre a sua vida. Há uma frase que eu gosto muito, dita por Jim Elliot, que ele diz assim: quando você dá o que não pode reter, você ganha o que não pode perder. Quando você dá o que você não pode reter, você ganha aquilo que você não pode perder. Deixa eu te falar uma coisa: você é uma fonte de Deus, e existem mensagens, existem orações, existem conselhos que precisam fluir da sua vida,
precisam fluir do seu chamado ministerial. Entenda isso. Você foi convocado, assim como eu. Você também foi convocado. E enquanto você retém aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus te convocou para liberar sobre outras vidas, aquilo que você não pode perder está saindo pela sua mão. Aquilo que você tanto quer parece que está saindo pela sua vida. Sabe, às vezes Deus permite mudanças bruscas na rota. Mudou de maneira tão repentina, por quê? Só para que haja desapego, só para que haja mudança, só para que haja transformação. E aí eu gosto desse texto aqui, queridos, que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: o coração do homem traça o caminho, mas o Senhor dirige os passos. Fala assim comigo: o Senhor dirige os passos. Sabe, irmãos, nós podemos traçar um caminho, nós podemos traçar o norte, mas é Ele quem vai dirigir os nossos passos, Ele que vai nos conduzir. Não permita que a sua carne, que os seus desejos, que as suas emoções te dirijam. Quantas atitudes você tomou nesse ano pensando no ganho financeiro? Quantas decisões você tomou nesse ano pensando em apenas agradar a sua carne? Quantas decisões? Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: meu filho, minha filha, eu quero dirigir os seus passos, eu quero te conduzir. Para quê, pastor? Para algo mais sublime, para algo melhor. A palavra de Deus diz que os caminhos dele são mais altos, que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Ele tem algo melhor para as nossas vidas, Ele sonha um projeto melhor para as nossas vidas. O Salmo 87, 7 diz assim: todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes estão em Ti. Provérbios 4, 23 diz: guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha o salmista dizendo: todas as minhas fontes estão no Senhor. Ah, querido, isso aqui é lindo, isso aqui é poderoso. Quando você entende que as suas fontes... O que são fontes, pastor? São as suas ações, são as suas atitudes, os seus comportamentos, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, onde que você quer que esteja, as suas fontes precisam estar no Senhor. Porque com fontes em Deus, o que vai fluir da sua vida? Aquilo que Deus quer. O que vai fluir da sua vida? Aquilo que Deus deseja. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: Deus tem uma obra maravilhosa para fazer nessa terra. O profeta Isaías vai dizer assim: Deus está fazendo algo novo, vocês não estão percebendo? Você pode levantar a sua mão? Deixa eu te falar uma coisa: Deus está fazendo algo novo. Você não está percebendo, meu irmão? Você não está percebendo que Deus está fazendo algo novo na sua casa? Deus está fazendo algo novo nas suas finanças. Deus está mudando a estrutura da sua vida. Ele está fazendo algo novo. Ei, eu e você precisamos entender isso, que o que Deus está fazendo é maior, é superior. Havia um jovem cego de nascença, está lá em João capítulo 9, e os discípulos ficaram indagando a Jesus, perguntando a Jesus: mestre, foi este rapaz que pecou, ou foi os pais dele, para que ele nascesse cego? E Jesus disse o seguinte: não foi os pais nem ele, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Agora, olha algo interessante, duas informações aqui que é muito importante nesse texto. Primeira informação: ele era cego de nascença. E a segunda informação, irmãos, é que os pais dele ainda estavam vivos. Mas percebem que, se for ler o texto lá em João 9, este jovem, além de ser cego, ele estava mendigando, ele estava pedindo esmolas. É interessante que os historiadores dizem que na cultura judaica desse tempo, se um pai ou a mãe tivesse uma criança deficiente, seja qualquer a deficiência,
o pai e a mãe tinham a obrigação de cuidar daquela criança até os 13 anos de idade. Após isso, eles podiam deserdar aquela criança. Possivelmente, esse rapaz aqui fora deserdado pelos pais. Por quê? Porque agora ele está mendigando. Ele está pedindo. E quando alguém nascia cego, irmãos, qual era o entendimento das pessoas? É que a cegueira era uma maldição. Era uma maldição. E dentro da cultura ali, quando alguém era amaldiçoado, o que as pessoas faziam? Se você passasse perto de alguém amaldiçoado, você cuspia e dizia: maldito ou maldita. Você amaldiçoava com cuspe no chão. Era comum daquela sociedade. E todo mundo fazia isso. Cuspia no chão, amaldiçoando aquela pessoa. Então imagina aquele jovem, cego de nascença, deixado pelos pais, e vivendo à beira da sociedade, às margens da sociedade, convivendo com a discriminação da sociedade. Ele é cego. E Jesus chega diante daquele moço, irmãos. E o que Jesus faz? Jesus cospe no chão. Aquele rapaz não vê, mas ele escuta. Imagina mais uma cuspida. E como de costume, o que ele estava esperando? Alguém dizer: maldito. Só que ao invés de ele escutar maldito, sabe o que ele vê? Ou melhor, o que ele escuta? A cena é a seguinte: Jesus agacha no chão, daquele cuspe faz um lodo e passa nos olhos daquele cego e diz para ele: vai ao tanque de Siloé e lava, e você será curado. Aquele rapaz foi obediente e recebeu a cura. Rejeitado pelos pais, rejeitado pela sociedade, mas quando está diante de Jesus, quando está diante de Deus, ele não é rejeitado. Pelo contrário, aquilo que era maldição, Jesus transforma em bênção. Aquilo que era uma enfermidade, Jesus cura. Ei, deixa eu te falar, Deus está falando algo comigo e com você nessa noite. Se seu pai te rejeitou, sua mãe te abandonou, se as pessoas não dão a mínima para você, se as pessoas te olham torto, se as pessoas te discriminam, ei, deixa eu te falar uma coisa: o Deus que está nos céus olha para você com compaixão, com amor e graça. Ele te resgata, Ele te traz para perto. Aquilo que era desonra, Ele transforma em honra. Aquilo que é maldição, Ele transforma em bênção, porque esse é o nosso Deus. O profeta vai dizer o seguinte: ei, Ele é como árvore. Deixa eu ler aqui, peraí. Olha o que o profeta vai dizer: acaso pode uma mulher esquecer-se de um filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. As mamães que estão aqui, dá para esquecer o bebê amamentando? Não dá. Mas o Deus que está no céu está dizendo assim: ainda que esta mãe amamentando se esqueça do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de vocês. Isso é lindo, querido. Ele não te deixa só, Ele não te deixa para trás, Ele não te esquece. Ele está com você, Ele está do seu lado, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E aí eu caminho aqui para a quarta lição que eu aprendo com esse texto é o seguinte: a vida ela é feita do ponto de vista e de significados. A sua vida, ela é o significado que você dá para ela. A sua vida é o resultado daquilo que você acredita, daquilo que você vê, da sua visão de mundo. Esta é a sua vida.
E se nós chegarmos, irmãos, no outro dia, lá em Genezaré, do outro lado, e a gente vai fazer uma entrevista com os discípulos, e a gente vai perguntar para eles: discípulos, Pedro, Tiago, João, como que foi a noite de vocês? O que eles iriam falar? Rapaz, Jesus mandou a gente entrar dentro de um barco, pegamos uma tempestade, era para a gente ter ido lá para Betsaida, mas nós saímos aqui em Genezaré, a gente estava com medo, quase morremos, para não parar por aí, no meio da tempestade, ele veio andando sobre as águas, nós achamos que era um fantasma, ficamos com medo, todo mundo assustado, chega ele, que nem um fantasma andando em cima das águas. Mas vamos perguntar à multidão de Genezaré, vamos perguntar para as pessoas que estavam em Genezaré, faz uma entrevista com elas. O texto vai dizer, irmãos, no versículo de número 55, diz assim, ó: e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Se você perguntar para a população, para os habitantes de Genezaré, eles têm uma outra perspectiva, uma outra ótica. Essa noite, rapaz, essa tempestade foi a melhor coisa, trouxe o barco de vocês para cá. Jesus curou minha mãe que estava enferma, Jesus curou o meu filho, Jesus me curou. A perspectiva é outra. Os discípulos talvez chegaram ali de manhã reclamando, mas aqueles que receberam o toque de Deus estavam louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A pergunta que faz nessa noite para você é: qual é a perspectiva, com qual ótica, qual é a visão que você está tendo das tempestades que estão acontecendo na sua vida? Você vê apenas problemas, você vê apenas dificuldades, ou você está vendo a graça, o favor de Deus vindo a seu encontro? Como é que você tem olhado para a sua vida? Pastor, eu estou numa crise familiar, meu casamento está prestes a desfalecer. Como é que você está enfrentando isso, meu irmão, minha irmã? Você está olhando para essa situação e está apenas reclamando, ou você está vendo Deus te dando uma oportunidade de transformação? Sabe, irmãos, eu costumo olhar para as tempestades na minha vida e perceber a graça de Deus, e perceber o favor de Deus. Deus, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Opa, peraí, ainda tem cuidado de Deus, ainda tem a graça de Deus. Eu não morri, você não morreu, irmão. Pastor, perdi muito dinheiro, não tem problema, você está vivo. Pastor, eu quase perdi minha família, não tem problema, você está vivo, você pode perdoar, você pode ser perdoado, você pode ser transformado, e você pode ver o favor de Deus. Uma tempestade não significa o fim, uma tempestade não significa um ponto final, pelo contrário, pode ser o início de um novo tempo de Deus. Pode ser um tempo de milagre, de salvação, de transformação. Ei, querido, quando você olha, você vê milhares de pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, por causa de uma tempestade, por causa de uma mudança de rota. A graça de Deus chegou até aquelas pessoas, a graça de Deus chegou até aquelas famílias. Aí sabe o que eu entendo com isso aqui, querido? Eu entendo que é 1000 vezes melhor estar numa tempestade com Jesus do que estar num mar calmo, mas sem a presença de Cristo. É melhor estar numa tempestade com Jesus lá dentro do que estar numa vida tranquila sem Jesus. Ele que preenche, Ele que traz propósito para a nossa vida. Ainda que esteja em tormenta, em dificuldade, Ele estando presente, a sua vida tem um significado. Amém, querido? Você não é obra do acaso, há um significado, há um propósito de Deus. E caminhando para o fim, o quinto e último: quando você
ou melhor, quando é que vale a pena ter a rota alterada? Quando é que vale a pena ter uma mudança na vida? Quando é que vale? Até agora nós estamos falando só do aspecto negativo, mas quando é que vale a pena ter a rota transformada? Quando é? O versículo 54 fala assim, ó, que quando eles saem do barco, aquela multidão reconhece Jesus. Quando eles saem do barco, a multidão reconhece a Jesus. Irmãos, quando vale a pena ter uma mudança de rota? Quando Jesus é reconhecido. Quando Jesus é reconhecido. E aqui eu quero falar algo para você. Eu quero contar uma história para você de um irmão querido, um amigão. Ele chama-se Giovanni. Giovanni é membro da igreja, líder de célula, obreiro da casa do Senhor há mais de 10 anos, servindo aqui na igreja. Já esteve aqui pela manhã. Meados de 2010, Giovanni tinha, junto com a sua esposa Valdirene, uma filhinha, 1 ano e 7 meses. E de repente, ela começa a passar mal, ficar doentinha. Leva uma vez no posto, leva outra vez. Isso é coisa de criança. Leva mais uma terceira vez. Não é coisa de criança, vai para casa, mãe, pai. Só que quando passa alguns dias, ele decide pagar uma consulta. E quando chega nessa consulta, a médica vira e fala: a sua filha está num quadro muito sério de pneumonia. A sua filha está numa situação muito crítica. E então, como toda situação crítica, ela é encaminhada para Belo Horizonte. E ali agora entra aquela luta entre a vida e a morte. Dias de lutas, dias de dificuldade vieram. E o quadro da criança vai piorando. E aquela menininha vai perdendo a vida aos poucos. Os médicos eram realistas e diziam: pai, mãe, muitas crianças não chegam aqui melhor e morrem. Muitas crianças não chegam aqui pior e recuperam. Mas o caso dela é muito sério. E naqueles dias, irmãos, o Giovanni, com a sua fé, havia uma capela no hospital. E ele começou a ir naquela capela. E lá, ele então começava a fazer as suas preces a Deus. Tinha uma Bíblia aberta lá. E ele ficou muito incomodado em querer ler aquela Bíblia. Ele foi lá um dia, não leu. No segundo dia ele volta e ele decide ler a Bíblia. E por incrível que pareça, ele nunca tinha lido uma Bíblia, ele não tinha o costume de ler a Bíblia. Ele diz o seguinte, que quando ele começa a ler, tudo aquilo fazia sentido para ele. Ele não tinha um entendimento, mas tudo estava fazendo sentido para ele. E ele cai dentro daquela capela em prantos. E ele chorando, ele toma uma decisão ali. Qual decisão, pastor? Ele decide ali, Deus, ele fala assim: Deus, os crentes falam para a gente pedir para o Senhor fazer a tua vontade. Então Deus, nesse dia, aí pai, mãe, vocês sabem esse sentimento. Ele vira e fala assim: Deus, que o Senhor faça a tua vontade. Que o Senhor faça a tua vontade na vida da minha filha. Mas eu quero tomar uma decisão nessa noite, Deus, que a partir de hoje eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Um segurança do hospital então o convida para ir numa igreja. E ele vai na igreja, irmãos. E já no outro dia, os médicos reúnem e falam assim: pai, a situação dela, o quadro dela piorou. E a qualquer momento ela pode partir. Ele então liga para a esposa Valdirene, que estava aqui na cidade, e convida ou fala para ela: bem, pode vir.
porque a nossa filha pode partir a qualquer momento. E então a esposa vai, e num belo dia o telefone toca, e quando o telefone toca a gente já espera o pior. E então o pessoal do hospital o chama, diz: ela está prestes a partir. Giovanni então sai e vai até o quarto. E lá naquele momento ele pega a filhinha que está em coma, e ele tem uma conversa com ela. E ele fala: minha filha, Deus te abençoe. Você cumpriu o seu propósito aqui. E agora o Pai está te recolhendo. Quando ele volta ela para a cama, a máquina então dá o seu último apito, e aquela criança desfalece. A vida foi. Mas naquele momento, irmãos, ainda que a dor, ainda que o sentimento de tristeza consumisse aquele pai, foi naquele pior momento que ele teve um encontro com Jesus. Ele reconheceu Cristo na sua pior dor, no seu pior momento. Ele percebeu Jesus. E aí então ele entrega a sua vida para Cristo. Vem, faz um velório. E a coisa que ele vai fazer depois do velório é passar numa loja e comprar uma Bíblia. Ei, quando vale a pena ter uma tempestade? Quando vale a pena? Quando Jesus é reconhecido por nós. Sabe, de tudo que eu estou falando aqui nessa noite com você, eu preciso que você tenha esse entendimento, que ainda que hajam tempestades, tribulações na sua vida, para que eles servem? Para manifestar Jesus na sua vida. Ei, você está aqui, homem, mulher, jovem, criança, você está aqui nessa noite, e talvez você está passando um momento difícil. Compreende isso nessa noite. Deixa Jesus aparecer. Deixa Jesus curar suas feridas. Deixa Jesus resgatar a sua identidade. Deixa Jesus brilhar novamente sobre a sua vida. Pastor, e o Giovanni? O Giovanni hoje vive para a glória de Deus. O Giovanni, você vai encontrar com ele aqui, com um sorriso no rosto, te dando um abraço, um aperto de mão nessas portas, arrumando um lugar para você sentar, ajudando você a estacionar seu carro. O Giovanni hoje ama falar do amor de Cristo para as pessoas. O Giovanni hoje ama orar pelas pessoas. Quando é que valerá a pena, pastor? Quando Cristo for reconhecido na sua vida.